Eu sou Tomás Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como começar uma carteira de fundos imobiliários do zero. IFIX. O IFIX ele é um índice de fundos imobiliários e nele existem os maiores e os mais diversificados fundos. Então, primeira coisa, não siga dicas, estude. O estudo ele vale a pena. Uma dica, ela pode ser muito ruim para quem está começando, porque é um fundo imobiliário, às vezes, que a pessoa indica porque está com rendimento alto, mas ele tem também um alto risco. Então, não acredite em dica de ninguém, comece sempre estudando. Comece a estudar pelos maiores FIIs. Por quê? Porque os maiores FIIs, eles são mais diversificados, eles têm mais ativos, então eles têm um risco menor. Se você quiser pesquisar, né, você vai lá no Google e coloca FIIs do IFIX, e aí você vai ter uma relação, normalmente eles têm uma relação por tamanho do IFIX, e você estuda os fundos que compõem esse índice, né, que ele já é composto por fundos grandes e que tem uma boa liquidez, né, que tem muitas cotas comprando e vendendo todo dia. Os maiores FIIs do IFIX, eles são os mais diversificados. Se eles são mais diversificados, eles têm menos risco, ele tem mais imóveis. Agora, primeira dica, dentro dos FIIs, né, lá do IFIX, evite aqueles FIIs que têm menos de locatários, né, principalmente aqueles que têm só um locatário, e também os FIIs que têm apenas um imóvel. Às vezes tem FIIs bem grandes que só têm um imóvel e estão presentes lá nele. Então, por conta da diversificação, evite de início esses fundos imobiliários que têm apenas um locatário, mesmo que seja vários imóveis, ou que têm apenas um imóvel, mesmo sendo vários locatários. Quais setores escolher? Essa é uma outra pergunta para você poder montar a sua carteira. Escolha os setores mais representativos do IFIX. Então você veja os fundos imobiliários que pertencem ao IFIX, de que setores que eles são. Então, os setores que compõem o fundo imobiliário, que tem uma maior concentração no IFIX, eles prosperaram no tempo, eles foram testados no tempo, né? Evite os setores que encolheram, que começaram, que depois foram diminuindo e que hoje quase não têm representatividade. Por exemplo, o setor de hospitais, o setor educacional, que são muito pequenos ainda, né? E eles, no início da indústria, eles foram importantes, mas eles acabaram não prosperando, não aumentando o número de fundos desses setores. Então, foque nos setores que o mercado tem mais ativos. O mercado ele tende a eleger os melhores negócios. Então, você vê os negócios mais rentáveis, os negócios que estão aumentando de tamanho, o mercado ele vai sempre para o rumo do que vai dar certo, né? Porque tem muito dinheiro investido. Então, foque nos setores que tem mais representatividade. Dentro desses setores que tem mais representatividade, aí a gente tem lajes corporativas, que são grandes escritórios bem centralizados em zonas centrais de grandes cidades. Então, normalmente as grandes empresas eles alugam esses escritórios. Galpões logísticos, por conta, né, da entrega, dessa questão de compra e venda pela internet. Então, os galpões logísticos são muito importantes também para a indústria. Normalmente tem contratos atípicos com grandes empresas de vários anos. Shopping centers, todo brasileiro gosta de ir em shopping. E o shopping ele tem uma climatização, tem estacionamento, tem segurança, você faz várias coisas quando você vai dentro de um shopping. Então, é um setor que prosperou aqui no Brasil. Papéis, né? Esse TVM significa títulos e valores imobiliários. Então, os FIIs de papel, eles também são importantes, porque o Brasil ele tem uma taxa de juros muito alta, ele tem inflação alta, então os fundos imobiliários indexados tanto a taxa de juros quanto a inflação, eles prosperaram muito no Brasil. Então, é o setor que mais cresceu em toda a indústria. E eu coloquei outros 3 setores aqui embaixo e tem um asteriscozinho, né, que é um cuidado em cada um deles. Varejo de rua é um setor que eu acho muito interessante, eu gravei um vídeo sobre varejo de rua, só que ele ainda é pouco representativo da indústria, né? Então, é o cuidado que se tem que ter, né? Depois você assiste o vídeo que fala sobre varejo de rua. Fundo de fundos, né? Muita gente não gosta, porque são FIIs que compram outros FIIs. Então, você tem duas taxas, né? Uma taxa sobre taxa sobre eles, e normalmente, se você pegar a maioria dos FOF, eles perderam o PIFIX ao longo do tempo. Só que aqueles fundos são muito diversificados, né? Então, para você aprender de início, tem os gestores eles, comentam a estratégia deles, eles já têm uma carteira bastante diversificada, então de início pode valer a pena, pode fazer sentido para você. Por último, desenvolvimento.
Esse é um setor aqui que muita gente gosta, porque ele tem um dividend yield alto, né? Ele tem uma rentabilidade alta. No entanto, ele é um setor mais arriscado, né? Então, eu coloquei o asterisco aqui, porque ele é um setor, além de não muito representativo, não tem muitos imóveis, fundos imobiliários ainda, né, que estão nesse setor. É um setor também mais arriscado, ele tem entrega mais dividend yield, mas também tem um maior risco aí para o iniciante. Então, são setores que você tem que tomar cuidado, esses 3 últimos aí, que tem esse asterisco. Quantos fundos imobiliários escolher? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Isso depende de quantas classes de ativos você investe. Se você tiver ações de renda fixa, se você tiver outras classes de ativos, FIPs, FIINFRAs, ETFs, se você tem várias classes de ativos e vai sobrar, por exemplo, 10%, 20% da sua carteira para fundo imobiliário, você pode ter só 10%. Se você tiver uma maior concentração em fundo imobiliário, é bom que tenha algo, né, em torno aí de pelo menos 20%. Então, de início, pense em um número entre 10 e 20 ativos em fundos imobiliários. Divida os FIIs nesses setores eleitos, né? Então você vai escolher esses setores, cada um deles tem um porquê de estar ali, e você vai dividir a quantidade de fundos imobiliários eleitos entre 10 e 20, a depender aí da sua disponibilidade, né, do seu conhecimento, e investe um pouco em cada setor. Outra pergunta é como dividir os aportes? Então, eu tenho R$500, eu tenho R$1.000 por mês para investir em fundo imobiliário. É melhor comprar esse dinheiro todo de uma vez só em um fundo imobiliário, ou ele é melhor comprar vários fundos imobiliários dentro do mesmo mês? Essa é uma dúvida recorrente. E a resposta é isso depende, né? Não vai fazer tanta diferença assim. Quando você já conhece um pouco mais o mercado, tem a melhor compra do mês, né? Tem um ativo que ele está melhor para comprar, porque o mercado precificou ele de forma que você acha inconveniente, e você acha que ele tem um ganho de capital para fazer. Então você pode investir em um ativo só, né, naquele que tem a melhor compra do mês. Quando você não conhece muito bem o mercado, você não entende ainda muito bem dos fundos imobiliários, você está começando a crescer a carteira, vale a pena você pegar o seu aporte e dividir em vários fundos imobiliários. Você vai comprar alguns mais caros, outros mais baratos, mas a média, né, vai estar tudo bem ali. Então você tem R$500, coloca 5 cotas de R$100 cada uma. Se você não tem muita experiência, talvez seja melhor você começar já diversificando. Começou a estudar, começou a entender, está vendo o mercado, já estudou uns 5, 10 fundos imobiliários que você gostaria de investir, né? Opte pela melhor compra, né, que você vai ter uma rentabilidade um pouco melhor, comprando o melhor ativo. Sempre cuidado com a concentração, diversifique logo desde o início. Não passe 2, 3, 4, 5 anos investindo no mesmo fundo imobiliário porque ele está mais barato, não faz sentido. Você tem que proteger o principal. Então sempre diversifica desde o início, mesmo que seja um fundo em cada mês ou vários fundos dentro do mesmo mês. Está caro ou está barato? Né? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. E a gente compara sempre investimento em renda variável com renda fixa. Ele tem que render mais. Essa aí é a chave de tudo. Então, os FIIs de tijolo, né, que são todos aqueles setores fora o TVM. O FII de tijolo, ele deve ter o dividend yield anual acima do cupom do Tesouro IPCA. Então, digamos que Tesouro IPCA, IPCA mais a taxa dele é 6. Então, o fundo imobiliário tem que render acima disso, tem que ser 6,5, 7, 7,5, embora tenha uma vantagem fiscal que vai melhorar essa rentabilidade, mas tem que estar, o dividend yield anual dele tem que estar acima, né, do cupom da NTNB. E os FIIs de papel? Além do cupom da NTNB, né, você tem que somar uma inflação projetada. Então, digamos que o cupom da NTNB seja 6 e a inflação seja 3. Então, o FII de papel, né, ele tem que ter uma rentabilidade aí no próximo ano em torno de 9. Tá? Grosso modo, é assim que a gente faz a avaliação. É a forma mais simples de você fazer. Lógico que existem diversas outras coisas, que nem sempre aquele ano você vai conseguir essa rentabilidade, porque o preço da cota está caindo por causa de taxa de juros. Tem um monte de complicação a mais. Essa é uma simplificação que você faz para você entender mais ou menos, né, se está certo ou se está errado. Com relação ao preço do valor patrimonial, né, nos FIIs de tijolo, não leve o PVP, né, tão a sério. Ele varia bastante, a gente vê diversas compras e vendas de fundo de tijolo, que ele vendeu com um lucro muito maior do que a avaliação que foi feita. Com relação aos FIIs de papel e principalmente aos FOF, leve o PVP mais a sério. Tá? O PVP ele é mais certo, ele tem uma marcação a mercado que é feita de forma mais eficiente. Então, sim, nesses casos de FII de papel e de FOF, né, leve o PVP mais a sério. Último slide aqui, carteira recomendada. Não é obrigatório seguir uma carteira recomendada. Você pode fazer os seus próprios investimentos. No entanto, um analista ele vai te dar uma opinião técnica, ele tem uma visão de mercado mais apurada. Ela é uma consultoria que você faz, né, uma consultoria permanente de baixo custo.
Então, a carteira recomendada é R$ 29, né, aqui no canal. Então, você tem a minha visão, né, de um analista já experiente, com bastante tempo de mercado, por R$ 29 por mês. Né? Então, faz bastante sentido. E você aprende, né, com a forma de um analista ele pensar. Ele vai te explicar o racional, vai te explicar o porquê, você vai ver como é que ele acompanha o mercado, como é que ele faz a precificação de algum ativo, quais são os FIIs que compõem a carteira recomendada, você vai aprendendo logo no tempo. O analista profissional ele vê coisas que você não vê, pois ele vivencia o mercado. Né? Você trabalha todo dia, você estuda, você não tem o mesmo tempo que o analista tem. Então você tem menos tempo e tem menos experiência. E uma consultoria, ela sai mais barata do que um prejuízo. Às vezes você compra um fundo errado, né, uma dica, alguma coisa, passa muito tempo comprando ele. O prejuízo que você toma nele, né, pode ser muito maior do que o preço da carteira recomendada, né, que você deixou de pagar. Então, embaixo desse vídeo tem o link, né, para a nossa carteira recomendada. Né, e se você ainda não assina, né, nenhuma carteira recomendada, eu digo que vale bastante a pena. Né? Aqui no canal a gente tem um trabalho bastante sério, né, com relação tanto à parte educacional quanto à parte de recomendação de investimentos. Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Esse vídeo aqui é bem para pegar bem o iniciante mesmo, que está pensando em investir em fundo imobiliário. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, observa os links que a gente tem aqui para as nossas carteiras recomendadas, tanto de FIIs quanto de FIP e de FINFRA. E é isso que a gente tinha para o nosso vídeo. Compartilhe ele com seus amigos e até o nosso próximo vídeo.